Olá meus queridos, estamos aqui novamente mais um vídeo extra e como todo vídeo extra, vamos fazer uma coletânea dos últimos 7 dias do que andou acontecendo nesse planeta para tentarmos juntar algumas pecinhas do quebra-cabeça planetário. Afinal, coisas estão para acontecer e nós temos que saber mais ou menos aonde nós estamos no meio desse apocalipse maluco do planeta Terra. Coisas muito bizarras estão acontecendo e cabe a nós coletarmos algumas informações para nos precavermos de algumas situações e levarmos com a maior tranquilidade possível esses momentos de aflição para alguns, para outros de experiência, depende do nível de evolução de cada um. Bom, vamos lá. Essa semana nós tivemos uma notícia no jornal onde fala que pela primeira vez na história, prestem atenção nisso, hein? Pela primeira vez na história, ausência de furacão no mês de agosto no Atlântico. Isso aconteceu. Meus queridos, em agosto não aconteceu algo que deveria acontecer. Pelo menos um furacãozinho. Nada. Pois é. Em compensação, surgiu agora, no mês de setembro, furacão chamado Kai. K-A-Y. Kai. Depende da linguagem que você usar. Na costa do México. Pensa num furacão grande, seguindo assim no oceano, assim, fazendo aquela curva, querendo subir a rabicó assim para os Estados Unidos. Eita pleura! E você sabe o que fez esse furacão maluco? Vou falar para você, outra reportagem. Nuvem gigante de chuva nos Estados Unidos, nessa região sul, faz 50 milhões de pessoas ficarem em alerta. Vocês têm noção do que é 50 milhões de habitantes? Nós estamos falando de... Gente, é muita gente. Se fosse a população do Brasil, seria 25% da população do Brasil. É muita gente. 20, 25%. Estados Unidos, como é o dobro, cai para metade, que é uns 12, 15% da população dos Estados Unidos. Gente, 50 milhões é muita gente com perigo de inundação. Então eles estão alertando o pessoal dos perigos de inundação, tamanha a nuvem que apareceu por lá. Algumas regiões seca para dedéu, outras regiões chovendo para dedéu, umas com eventos catastróficos, outras mais ou menos. Na Coreia do Sul, a martírio das chuvas ainda não terminou. Inundação em cima de inundação. Continua. E vamos ver até onde vai essa brincadeira. Agora, o que me achei intrigante foi que, pela primeira vez na história, o mês de agosto sem furacão. Eu não sabia disso. Para mim era sempre em setembro. Falaram que em agosto já começa a surgir. Nem se for um pequenininho, mas se é para surgir, não surgiu. Interessante, né? Vamos lá. Também aconteceu durante essa semana um forte terremoto no sudoeste da China. Foi forte mesmo, hein, moço? Morreu mais de 40 pessoas lá até então. Caiu um monte de construções. Muvuca braba lá, sudoeste da China. Mas para por ali? Não. Também aconteceu de novo outro terremoto no Afeganistão e também no oceano entre Brasil e África. Bem na curvinha assim do Brasil, aquela parte onde entraria na África assim, se colar um continente com o outro, bem ali naquela curva, bem na divisa, aonde andou surgindo, aparecendo algumas trincas, bem ali naquela região aonde eu já tinha visto bolhas subirem lá atrás em visões antigas minhas, saiu um terremoto. O medo foi que, quando dá terremotos subterrâneos, o medo é de que pode acontecer tsunamis gigantescos. Mas, graças a Deus, não foi dessa vez. Espero que não seja que perdure por muito tempo sem ser. Rezemos, meus queridos, pois o planeta está dando algumas cólicas. E não para por aí as bizarrices. Um artrópode, o artrópode, meus queridos, parece um... Como é que eu posso falar? Sabe aquele tatu-bolinha que dá no mato? Os tatu-bolinha tem uma casquinha e um monte de perninha embaixo. Parece um crustáceo gigante, mas ele parecendo um tatu-bolinha mesmo. Um bicho desse
chama artrópode marinho. Esses bichos costumam estar lá nas profundezas, tá bem lá para baixo do mar. Eles saíram para a costa da Califórnia, nos Estados Unidos, e ele é conhecido por comedor de carne. Tipo, um bicho morde, um tubarão morde um peixe, come um pedaço, outro pedaço cai lá para baixo, eles vão lá e comem. Eles são os urubu do mar, se assim pode se dizer, jocosamente. E eles pegaram e subiram para as praias da Califórnia e começou a morder banhistas. Ai, moço do céu, era só que me faltava. Esses bichos saindo do mar e vindo comer o povo, os banhistas. E, olha, navegar nas praias da Califórnia não está mais muito fácil, não. Já não está dando muito, não. E o aviso naquele lugar, que fica bem naquele negócio que o pessoal fala que pode acontecer, do Yellowstone e tal, está aparecendo uma anomalia atrás da outra. Moço, a falta de aviso é que não é. A hora que aquela partezinha der uma abridinha e falar liberdade ou morte, abrir, a coisa pode ficar feia ali. Muita atenção nesse momento. Mas vamos lá. Mais coisas. Olha, você acha que isso é bizarro? Vamos lá para uma outra coisa bizarra. A NASA, aquela que faz viagens para outros planetas, a NASA está preocupada com amostras que vão trazer de Marte, pois essas amostras podem infectar o planeta Terra. Já pensou chegar uma doença que não existe, que os seres humanos nunca tiveram contato e não tiver como ter o controle disso? Vai vendo o que esse povo está inventando para nós aqui. Pois é, estão trazendo amostras de Marte. Eu ainda brinquei na minha rede social, falei assim, é mais fácil contaminar o de humano Marte com os seres humanos Marte do que o Marte contaminar nós, por ser um pouquinho mais árido e áspero ali a situação, né? Então a vida para ter ali, ela precisa ser muito resistente. Mas já pensou se consegue trazer alguma vida bem resistente para cá? Nossa, esse que tem altíssima resistência e consegue viver em situações totalmente inabitáveis, eles vão pular de alegria vendo um monte de aguinha, um monte de coisa aqui. Certo? Entenderam a parábola? Pois bem, vamos lá. E você acha que terminou a bizarrice? Não, saiu no jornal essa semana que foi encontrado na Polônia um esqueleto de uma vampira, de um vampiro. Pois é, vampiro. Tava até com um negócio, uma guilhotina, que não, uma guilhotina não, tipo uma foice no pescoço dessa vampira, porque vai que esse vampiro se ressuscita e na hora de ele ressuscitar corta o pescoço fora. Crendices do passado? Mas, moço, para alguém enterrar alguém com uma suspeita de vampiro, será que acharam algumas presas nos dentes do vampiro? Será que tem algumas coisas? Eu trabalhei na reportagem e parece que aquelas coisas dos filmes antigos que a gente vê realmente aconteceu ali na Europa. Coisas que não dava para acreditar se é verdade ou realidade, parece que aconteceu. A caça às bruxas naquela época existiu de fato. Agora, os bruxos eram vampiros ou os vampiros eram vampiros mesmo com aquelas presas e tudo mais? Saíam voando ou não? Não dá para saber. Mas que foi encontrado um esqueleto de vampiro, entre aspas, está na reportagem. Foi encontrado. Vamos lá. Agora indo para a parte louca humana, os Estados Unidos lançou um plano para a indústria de semicondutores. Investimento bilionário, coisa de 50 bilhões de dólares. Foi aprovado, viu, gente? Vai construir, vai começar a aprovar isso aí e começou a passar. Pensa só numa situação. 50 bilhões de dólares seria suficiente, vamos dizer, para acabar com a fome do planeta? Quase isso. E eles vão pegar esse dinheiro que poderia acabar com a fome do planeta, porque é muito dinheiro, 50 bilhões de dólares. Moço, dá para pagar nossa aposentadoria para todo mundo aqui por um belo de um tempo. 50 bilhões de dólares para construir indústria de semicondutor. Você sabe o que significa? Significa que os Estados Unidos
não vai poder contar mais com Taiwan. Que, pelo visto, pelo andar da carruagem, tudo indica que a China realmente vai pegar Taiwan para eles e vão dominar e vão ser donos dos chips, dos semicondutores. E os Estados Unidos já estão querendo se antecipar disso daí e construir os chips na terra deles para não depender e não ter problema de ter que comprar chip contaminados ou com problemas de hackers ou algumas coisas escondidas nos seus sistemas. Pois é. Isso é um sinal horroroso, tenebroso, de que a China pode pegar a ilha Taiwan para ela. Ok? Vocês não têm noção dos efeitos colaterais disso no planeta. Vocês estão achando que o efeito colateral da Ucrânia está alto? É que vocês não viram o efeito colateral que pode acontecer nessa pequena ilha. Ela pode ser pequenininha em tamanho, mas é gigantesca em parte monetária e de produção de chips no planeta. E olha só que com a situação da Ucrânia, a gente já não conseguiu produzir muito veículo, muitas coisas por causa de falta de chip. E imagine pegar o maior produtor do planeta, que é Taiwan. Tenta imaginar na cabeça de vocês as cenas do próximo capítulo. Vamos lá. Se não bastasse isso, a Rússia cortou definitivamente o gás para a Europa e diz que só vai retornar se tirarem todas as sanções contra a Rússia. A Rússia agora, meu querido, descobriu que ela tem força, que o pessoal depende dela e falou, olha, já que tá tudo lascado mesmo, então vamos botar para quebrar. Eu tinha um problema sério que seria vocês pararem de comprar de mim, mas só que agora eu tenho um cliente bom. Sabe qual que é o meu cliente? Chama China. A Índia também está comprando por tabela e tem mais um monte de país também comprando um monte de coisinha por tabela. Até a Europa, meu querido, tá comprando de outro que compra de mim. Tipo assim, você, Índia, compra de mim e depois você vende para eles, só para falar que não comprou direto de vocês. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Ou seja, essa história está muito mal contada e não vai parar por aí. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, porque isso aí está fedendo e fedendo muito. Queridos do céu, vocês não sabem o que está acontecendo nesse planeta. E os movimentos das pedrinhas desse xadrez estão já movimentando. Para quem joga xadrez, antes só estavam os peões. Depois estavam os bispos e os cavalos. Agora já está movimentando os reis e as rainhas. Para quem joga xadrez, fica aí a parábola, tá? Notícia: Putin foi flagrado em encontro tenso de discussão mesmo, brabo, um com o outro, brabo, com seu comandante militar que estava fazendo um exercício de guerra. Estava bravo, chamou na chuncha o gajo lá, o comandante. O homem tá querendo tacar fogo no parquinho e o comandante querendo segurar alguma coisa aí. Eu não sei não, hein? Eu acho que vai ter incêndio no parquinho, não é fogo não. E olha só que bizarrice. Um oligarca russo, são os poderosíssimos do óleo e gás. Oligarca. Um cara riquíssimo da Rússia morreu ao cair da janela do hospital. Moço, como que pode um cara desse riquíssimo, bilionário, dono de potências de oligarquia, cair de um hospital? E estão querendo que eu engula isso, essa notícia? Mas rapaz do céu, se isso daqui não for um sinal de que alguma coisa muito tenebrosa está acontecendo, olha, eu não sei não, hein? E aí, a nova ministra da Inglaterra, nossa nova primeira-ministra da Inglaterra, que está sumindo agora, nossa primeira ministra da Inglaterra, a mulher que manda na Inglaterra, diz, abre aspas, fala que saiu da boquinha dela, vamos defender a democracia no mundo, fecha aspas. Moça, você vai defender a democracia no mundo? Eu pensei que você ia defender a democracia na Inglaterra, onde lhe compete, mas no mundo? Nossa Senhora, o que você vai querer fazer? Você vai querer pegar e levantar as espadas do Dependência ou Morte de Dom Pedro
aí na Europa e sair gritando: vamos dar liberdade para o planeta, democracia para o planeta. Olha, eu não sei onde vai parar essa brincadeira, mas que ela está de mau gosto, ela está. Vamos lá. Dentro dessa novela apocalíptica, o Irã vai comprar 24 caças de guerra que seriam designadas para o Egito. O Egito tinha comprado 24 caças e o Irã que vai receber esses 24 caças. Estava designado para o Egito e agora quem vai receber é o Irã. De duas uma. Ou é acordo de compadre, aonde eu compro para a fábrica poder fabricar e depois na hora de entregar eu pego para mim para poder justificar e falar: olha, eles compraram, não sei como, fizeram e tal, lá. Mas que está mal contado isso está, que está fedendo isso está, e quem está numa berlinda muito grande, num perigo, perigosíssimo, numa situação assim, perigosíssima, é a Terra Santa chamada Israel. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Cristina Kirchner sofre um atentado na Argentina. Uns dizem que não foi, outros dizem que foi. Para mim não interessa. Para mim o que interessa foi a cena, o teatro planetário, mostrando algo que eu já tinha cantado a bola lá atrás em Revelações, que iam correr atrás de candidatos de políticos. Está acontecendo em outros países, também vai acontecer aqui no Brasil. Fiquem espertos e observem bem as cenas do próximo capítulo, pois a novela continua. Vamos lá. E para quem acha que os hackers não têm poder, hackers criaram um engarrafamento gigantesco, jamais visto e sem precedente, para o Moscou inteirinha, através de um pedido de táxi por app. O hacker invadiu um aplicativo de táxi, tipo Uber assim, não foi Uber, mas estou falando tipo qual, que você solicita o táxi. Ele solicitou todos os táxis para o mesmo endereço, saiu todos os táxis do planeta lá deles, deles lá de Moscou, foi tudo para lá no mesmo horário, no mesmo ponto. Engarrafamento total. E aí? Pois bem, um hacker conseguiu fazer isso em Moscou, lá na Rússia, capital da Rússia. E aí? Vocês conseguem imaginar o que eles conseguem fazer no planeta? Vocês não têm noção da gravidade que é essa coisa de hacker, hein? O povo brinca. Papa, nas mudanças que ele está fazendo, de bispos e tudo mais, ele promulgou a reforma da Ordem de Malta. Se vocês não sabem o que é essa Ordem de Malta, eu não vou falar para vocês. Isso vai ficar de lição para casa para vocês fazerem uma pesquisa de vocês. Mas uma coisa eu digo para vocês: o Papa está reformulando coisas estruturais no Vaticano. Até compras e vendas lá eles estão falando, vai ter que usar só o Banco do Vaticano. Nada de ficar movimentando coisas em outras contas, não. O planeta inteiro tem que começar a movimentar pelas contas do Vaticano. Pois é, o Papa é pop, o Papa é pop. Ele é pop, popstar. O gajo está mexendo com coisas profundas na igreja. Está fazendo movimentos profundos. Se bom ou ruins, não me interessa. O que me interessa é o movimento que ele está fazendo, pois isso sim tem significado com a espiritualidade. Prestem atenção nessa dica de ouro que eu estou soltando. É uma pérola que eu estou soltando. Alguns vão entender, muitos não. Vamos lá. Saiu ontem para vocês, mas hoje para mim, logo agora, próximo do horário de almoço, de quinta-feira, mas para vocês é na sexta, que a rainha da Inglaterra está com problema de saúde sério. Inclusive pediram para chamar filhos e netos, todos, para ver a rainha. Normalmente se chamam para tais situações quando a coisa é gravíssima e os médicos sabem que está muito debilitado. Ou seja,
parece que a rainha da Inglaterra, que era considerada eterna, não vai ser mais tão eterna como está se imaginando. Só que o detalhe é, vocês lembram que eu falei para vocês? E estou alertando de novo, agora vem de novo alertando para vocês. Prestem atenção nos desencarnes. Os desencarnes de pessoas famosas vão representar mudanças profundas em coisas como tal. A rainha da Inglaterra está para desencarnar. Quando isso acontecer, mudanças profundas vão acontecer. O período que ela reinou foi de paz. Essa mudança pode transformar essa questão de paz para algo não tão de paz como se deveria. Junte as pecinhas do quebra-cabeça. Meus queridos, uma hora ela tem que partir, certo? Ninguém é eterno nesse planeta. Uma coisa é certa que o espiritólogo colocou de condição nesse planeta. Todo mundo um dia vai ter que desencarnar, mais cedo ou mais tarde. Uns lutam como nunca para não ir, mas é inevitável para todos, mais cedo ou mais tarde. Vamos lá. As Américas, América do Norte, América do Sul, América Latina, Américas são epicentro global da varíola de macaco, ou seja, aonde mais está se espalhando, com mais de 30 mil casos. Você sabe o que é interessante lendo isso daqui, a reportagem? Inclusive a OMS pegou e alertou, as Nações Unidas alertou sobre algumas coisas. Eles estavam falando, inclusive, nos estudos, que essa varíola de macaco ela é antiguíssima na África. Vocês lembram de um vídeo antigo que eu fiz, aqui de extra, que eu falei que nós só conseguiríamos controlar todas as doenças e tudo quando nós controlássemos todas as doenças de forma igual. Sem falar que, eu, país rico, vou cuidar da minha saúde e o pobre vai que se lasque. Eu falei que isso não ia dar certo e ia ser cobrado isso daí. Pois é, tá aí, mais uma cobrança. Ou o planeta resolve a questão da saúde de todo mundo do planeta, ou nós não teremos trégua e paz com essa questão de saúde. Pois é. E para piorar um pouquinho mais, saiu na revista Saúde, da editora Abril, uma reportagem que fala sobre o reiki. O reiki, que a espiritualidade usa, aquele que inclusive o SUS permite. E eles estão preocupados, saiu uma nota, eu vou comentar com vocês aqui, bater papo com vocês, que eles estão preocupados que está se medicalizar a espiritualidade. Que estão medicalizando a espiritualidade. Vamos lá. Você sabe o que a matéria FEG fala? Que tem pessoas que não estão querendo os tratamentos da farmacêuticas, os tratamentos humanos, físicos, estão preferindo os tratamentos espirituais, que isso é inadmissível. Que não pode ter, porque as pessoas estão trocando a espiritualidade o farmacêutico pela espiritualidade. Onde se viu isso? Que as pessoas estão acreditando mais no espiritual do que no farmacêutico. Onde se viu isso? A reportagem eu aconselho todo mundo a ler. Pega lá, procura lá a revista Saúde, que saiu na Abril. Saiu online, eu li online. Vamos ler a reportagem. A pessoa arrebenta o reiki. Eles não querem o reiki, não quer nada no SUS, principalmente do SUS, lugar nenhum. Eles querem acabar com tudo, moço, da espiritualidade. Por isso que eu estou falando para vocês. Busquem pessoas que vão representar e vão defender nós da espiritualidade. Pessoas, deputados, senadores, deputados federal, deputado estadual, porque, meus queridos, estão... Olha, vou falar para você, quando saiu a normativa esse ano, no começo desse ano, falando que tem que ter aprovação da Anvisa, para vender até hortelã, folha de como é que chama? Folha de maracujá, folha de manga, folha de arruda. Você não pode mais, precisa de licença da Anvisa para você poder vender essas coisas. Ou do mapa do Ministério da Agricultura, para você poder vender isso aí. Estão tentando acabar de todas as formas com a espiritualidade. É eu fazer uma cura espiritual, fazer um benzimento, fazer alguma coisa, e colocarem eu numa situação de charlatanismo. Moço do céu.
Nós estamos numa situação tão delicada, que se aparecer alguém benzendo alguém de bucho virado, ei, moça, é perigoso ir pra cadeia. A coisa está ficando feia. As pessoas não estão percebendo. Estão querendo acabar com a espiritualidade. A questão é o seguinte, deixa eu deixar bem claro para vocês que não gostam da espiritualidade. Não tem problema. Eu não estou obrigando você a gostar da espiritualidade. Se você ama outros meios sem ser do espiritual, o problema é teu. Mas a minha vida cuido eu. Se eu quero acreditar na espiritualidade, se eu quero me tratar pela espiritualidade, isso tem que ser um direito meu. Se eu quero ter acesso à espiritualidade, se eu quero ter o acesso aos milagres da espiritualidade, inclusive está tendo um filme, tá posto, essa semana tá aí, eu não sei se eu vou conseguir ver, porque eu não consegui espaço na agenda com essa buvuca, mas está tendo um filme, oh meu Deus do céu, o Gorigó lá, como é que chama? Esqueci até o nome dele, é um cara que fazia curas. Depois vocês lembram, escreve, né? Porque agora fugiu até da minha cabeça. O Gorigó, como é que chama? Esqueci o nome, exato, esqueci. Famoso por fazer curas e tudo mais. Meus queridos, a situação está delicada. Está delicadíssima, o povo não está percebendo o que está acontecendo. E está acontecendo tudo junto e misturado. Rezemos, mas rezemos com toda a alma. Pois, se tirarem o nosso direito de acessar a espiritualidade, meus queridos do céu, não queiram ver o que os espíritos que estão atrás dos bastidores vão fazer e reclamar lá com Deus nos céus. A quantidade de espíritos que trabalham com saúde nos bastidores é imensa. E os humanos fazendo isso daí vai dar ruim. E as pessoas acham, ai, tomara que dê ruim mesmo. Não acha que é bonito quando Deus se levanta a tua ira para mexer com as coisas. Façamos o nosso movimento humano antes do movimento divino. Porque a mão de Deus é pesada, moço. Não queiram brincar com isso daí. Meus queridos, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.